não está aqui. Agora você imagina, cerca de 7 bilhões de habitantes na face da Terra. Não existem 7 bilhões de demônios. Então, um momento está havendo um ataque aqui e outro lá, né? Porque tem gente que culpa o diabo por tudo. Às vezes é falta de sabedoria, é falta de prudência, você toma uma decisão errada, é precipitado, é ansioso e depois quer colocar a culpa no diabo. Olha aí, ó, o que ele fez. Olha aí, eu que falei mal do irmão, foi o diabo que me fez falar mal do irmão. Ô crente, você falou com a sua própria boca. Como que foi o diabo? Então, é uma coisa de vigiar. Então, a gente dá costa larga para o diabo. Ele existe. Os demônios existem. Os poderes das trevas existem. E eles estão organizados para derrubar a igreja, para derrubar o povo de Deus. E como eu disse aqui, o diabo mesmo, o chefe dos demônios, eu nunca tive o desprazer de encontrar. E espero que você também nunca tenha o desprazer. Talvez nós vamos passar a vida inteira e não vamos trombar de frente com o diabo. Porque ele é um só. Ele é um só. Ele é um só. E só está num lugar por vez. Ele é limitado. Ele não é Deus. É um inimigo. É forte, é astuto. E o seu império é organizado. Mas ele é um só. Você está entendendo isso? Então, por mais que nós tenhamos que ter uma fé espiritual que enxerga atrás das cortinas, não vamos enxergar mais coisa do que existe, né, irmão? Já chega os demônios que existem, já chega as afrontas, as setas do maligno, já chega a opressão que ele lança, e a gente ainda vai criar outras que não existem, aí vai ficar difícil mesmo. Para isso nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Olha como a palavra de Deus é rica. Para poder resistir contra as astutas ciladas do diabo e ficar em pé no dia mal. No dia. Porque vai ter um dia que o diabo se levanta e às vezes vem no nosso encalço. E nessa hora a gente tem que estar firme no Senhor e na força do seu poder. Hoje pela manhã tivemos essa experiência, né? Tivemos essa experiência. O culto estava desenrolando, e aí nós fizemos uma oração. A hora que não tinha praticamente terminado a oração, uma pessoa que veio, um visitante, se manifestou. E aí teve que ser tirada da igreja, e os irmãos ali repreendendo, pelejando para expulsar o mal. Foi um levante real. Então, houve um dia mau, um dia que o diabo esteve aqui junto com uma pessoa. Não posso dizer que foi o diabo, mas um demônio com certeza era. Para não dizer que poderiam ser mais. Podem ser mais, né? Pode ser ter mais de um demônio em uma pessoa. E nós tivemos que usar a autoridade do nome de Jesus. Então a igreja como um todo precisa estar em oração e os obreiros vigilantes. Porque o nosso propósito nesse ano é ir atrás daqueles que estão necessitados, daqueles que estão desviados, dos carentes, dos fracos, daqueles que quiserem ouvir a palavra e se reconciliar com o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Vai entrar todo tipo de gente na igreja. E nós vamos ter que estar preparados, com sabedoria e com autoridade.
Por isso que quando o irmão Sebastião Luiz falou da oração pela manhã, no domingo, nós queremos repetir. Precisamos de mais gente vindo orar aqui pela manhã, das 8 às 9 em consagração. Temos também começado uma consagração à tarde, 5:30 da tarde. Vamos estar orando aqui, porque nós precisamos ser uma igreja que tem autoridade do Senhor, que enfrenta o mal, que se for necessário repreende o mal, em nome do Senhor Jesus. Olha só o que Moisés conseguiu discernir espiritualmente, versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A fé de Moisés não via apenas essa realidade presente. O que ele estava vendo? O que ele estava contemplando? O galardão, o final da jornada. O que ele estava contemplando naquele momento? Ele olhava para a sua vida nesta terra e falava: eu sou chamado para herdar as riquezas do palácio celestial. Eu sou chamado para ver a Deus face a face e morar com Ele para sempre. Eu sou chamado para andar pelas ruas de ouro. Eu sou chamado para ver a face do Senhor. Eu sou chamado para habitar no céu pelos séculos dos séculos. Não pode ser que tenha alguma coisa nessa vida e nessa terra que tenha mais valor do que isso. Então, às vezes, quando nós contemplamos as coisas materiais, comparando com coisas materiais, às vezes nós estamos ali entre duas coisas boas, e nós estamos exercendo a nossa fé entre duas coisas boas, mas Jesus nos chama para escolher o melhor. Não é para escolher entre bom e bom, é para escolher o melhor. E para você escolher o melhor, você tem que ter um olhar espiritual. Você tem que ver além da aparência. Sabe? Aquela coisa que vem na sua frente, tão bonita, tão bem feita. Você fala: isso daí é bênção pura. Mas o homem e a mulher de Deus têm visão espiritual. Quando ele vai receber uma coisa, quando ela vai tomar uma decisão, vai entrar em algo, vai fazer uma coisa, ela dobra o joelho, ora: Senhor, o que está por trás disso? O que é que eu não estou vendo, mas que o Senhor está vendo? O que está por trás dessa pessoa, desse sorriso bonito, dessas palavras meigas? O que está por trás disso, Jesus? A fé tem um olhar espiritual. A fé tem um olhar espiritual, irmão. Quando vem a prova, quando a prova bate na sua porta, a fé fala: a prova está do lado de fora, mas Jesus está do lado de dentro. A fé, ela é espiritual. Deus, aleluia. Não foi à toa que o profeta falou: Senhor, abre os olhos dos céus. Ele só está vendo o exército do inimigo. Ele não está vendo que esse lugar está cercado por carros e cavaleiros de fogo mandados pelo Senhor. Ele não está vendo, meu Deus. Abre os olhos desse moço para ele ver as realidades espirituais.
tem que ser uma fé espiritual. Você está passando por uma luta, você está passando por uma prova, é só isso que você consegue enxergar, é só isso que você consegue ver. Você não consegue enxergar o quarto homem na fornalha, não consegue enxergar que ele está lá. A fé, irmão, a hora que você entra num lugar e você está sozinho, a fé vem e diz: você não está sozinho, o Senhor está contigo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus. Por isso no versículo 27 ele diz: pela fé abandonou o Egito e nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Bendito Jesus, tu és tremendo. Ele ficou firme. Chegou uma hora que deu aquela confusão, né? Porque depois de deixar ir, o faraó quis caçar o povo. E chegaram ali naquela encruzilhada, o mar vermelho à frente e o exército de faraó atrás. E agora? E agora? E o povo começou a ficar alvoroçado, porque o que estava diante dos olhos era o mar à frente e o exército atrás. E Moisés começou a titubear e começou a clamar: Senhor, Senhor. Deus falou: Moisés, você ainda não está bom na minha escola, né, Moisés? Você ainda não aprendeu a caminhar comigo, né, Moisés? Você foi instrumento de milagres e diversas pragas e sinais eu fiz através da sua vida. Deus é a vitória. E eu te dei diversos livramentos, mas você ainda não me conhece. Por que clamas a mim, Moisés? Poderoso Jesus, tu és tremendo. Diga ao povo de marcha. Glórias, glórias ao teu nome, Jesus. Tu és magnífico, Jesus. Irmão, irmã, Deus te mandou seguir numa direção, e aí você para, e ainda fala: Senhor, mas a porta está fechada. Senhor, mas tem uma montanha diante de mim, e o Senhor quer que eu faça o quê? Eu vou ter que parar mesmo, não tem como continuar. O Senhor mandou eu prosseguir, mas chegou um ponto que não tem mais o que fazer. Não consigo continuar. Sabe o que Deus falou? Marcha. Por que clamas a mim? Continua andando. Continua marchando. Deus não mandou você ir nessa direção. Deus não ordenou para você ir nessa caminhada, mas não dá, irmão, a porta está fechada. Continua caminhando, porque quando chegar a porta, ela vai se abrir. Nós estamos a 1000 quilômetros da porta e já queremos ver um milagre para não correr nenhum risco. Deus quer ver você chegar lá pertinho. O milagre vai chegar, mas você vai ter que chegar mais perto. A gente quer ser crente confortável, crente de banco. Eu oro, sento aqui, faço um louvor bem bonito, louvo a Deus, canto, oro lá para casa para Deus fazer um milagre, e quero que quando chegar
quero nem ver. Glória a Deus, aleluia. Marcha, irmão. Marcha, irmão. Você é que vai ser o instrumento do milagre. Vai ser a sua obediência que vai ser usada como instrumento de Deus para o milagre acontecer. Graças a Deus, graças a Deus. Tu és tremendo, Jesus. Você foi chamado para ver o invisível. Deus opera nos bastidores, no turno da noite, atrás das cortinas. Ele está trabalhando. Não existe outro Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Tu és tremendo, Jesus. Não é só para ficar repetindo o versículo, irmão. Isso é para ser uma fé arraigada no seu coração. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na sua vida. Mas eu não estou vendo nada. Mas Ele está trabalhando. Quem diz que Ele trabalha só quando eu vejo? Quem diz que Ele trabalha só quando você vê? Ele não para de trabalhar. Foi o que disse Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu estou trabalhando, eu estou operando, eu estou fazendo. A sua fé tem que ser uma fé espiritual, calcada na palavra. Olha lá, a fé de Moisés era espiritual, não apenas circunstancial. Ele não considerava apenas os benefícios presentes e visíveis, mas tinha um olhar eterno e sobrenatural. É essa fé que Deus quer na sua vida, meu irmão. Que você tenha um olhar eterno, que considere a eternidade e um olhar sobrenatural. Deus maravilhoso, Deus bendito, aleluia. Deus amado. Vamos avançar, porque o Senhor quer que nós avancemos. Graças a Deus. É uma fé cheia de frutos. A fé de Moisés foi uma fé que trouxe frutos. Preste atenção aqui. A fé nos sustenta no momento da tormenta, no momento da luta, da aflição, da dor. A fé nos leva a saltar as muralhas, os obstáculos. Mas a fé não é apenas isso. Não é apenas para suportar o dia mau, para atravessar as lutas. A fé é o instrumento que Deus usa para nos dar a vitória, para que nós venhamos a experimentar tempos de milagre, tempos de bênção. Então esta fé que Moisés tinha era cheia de frutos, de realizações. E a fé que Deus quer colocar no seu coração, irmã, no seu coração, irmão, é também uma fé que realiza. Agora, no reino de Deus, a realização se dá de forma também espiritual, de forma sobrenatural. É muito bom, irmã, quando você recebe uma bênção, quando você, como a irmã veio aqui e contou a vitória dela, de Deus abrir a porta da casa, o outro vem e conta a bênção da cura, do emprego, da libertação. A irmã vem, canta o louvor, faz um culto de ações de graça. Isso é maravilhoso. E nós temos que fazer isso em toda oportunidade, louvar, agradecer, exaltar, reconhecer que é o Senhor que nos está dando vitória. Só que o Senhor quer que nós venhamos a dar um passo a mais. Deus, aleluia. E isso que nós fazemos de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede, não é um passo de fé. O mundo também pode fazer isso.
Quantas vezes você já ouviu lá uma frase? Agradeço a santo blá 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 pela graça. Agradeço nananana. Qualquer um pode agradecer ao seu Deus ou a deuses ou a Deus por uma graça recebida, por uma porta aberta, por um milagre alcançado. Qualquer um. Sabe qual é a chamada da fé? É você celebrar, você louvar, você cantar antes de receber. Isso é a chamada de fé. Glória a Deus. Esta é a chamada de fé. Glória a Deus. Olha como Moisés foi instruído a fazer isso. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Para nós que estamos aqui e sabemos que aquele povo ia passar pelo mar, que ia ser vencedor, é fácil. Mas pense o seguinte: eles estavam há anos escravizados debaixo das mãos de Faraó. E eles começaram a contemplar alguns milagres de Deus através de Moisés. E aí estava para acontecer a última praga, ainda não tinha acontecido. Aí Deus falou: olha, antes dessa última, vocês vão reunir cada família em sua casa e vão celebrar a Páscoa. E vão fazer uma celebração, e vão fazer uma comemoração. Ali vocês vão ceiar, vão celebrar e vão aspergir sangue nos umbrais das portas. Eles tinham que celebrar, irmãos, antes mesmo de serem libertos das mãos de Faraó. Eles foram chamados para comemorar uma Páscoa, que é uma celebração, antes de receberem a vitória. Deus maravilhoso. Então aqui, ouve aí, crente. Você foi chamado para agradecer a Deus, foi. Mas você foi chamado para muito mais. Você foi chamado para um passo de fé. Você serve aquele que te chamou para celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos.